Dia 31 de março, nas ruas. É hora de acordar. E se isso for ilusão? E se todos que disseram não realmente tivessem razão? Pra quem insistir? Se no começo eu tivesse me perguntado e se? Perguntado e se não for ilusão? Se você desistir, perder a chance de ter tudo na sua mão. E se cada MC, antes de pegar no mic, se perguntasse e se? Eu te pergunto e se? Se o Michael ainda fosse preto? Se o hip hop nunca tivesse ido ao gueto? E se Obama fosse branco e a casa não? E se Jesus não conhecesse a palavra perdão? Se não houvesse mais esperança pra nós? E se a rua ainda procurasse uma voz entre os melhores? MCs dizem palavrões. E se vocês se ligarem que a TV diz coisas muito piores? Se não rimasse aquilo que componho? Se Luther King nunca tivesse tido aquele sonho ou ido à igreja? Se Bambata ao invés de comprar o primeiro disco tivesse comprado uma breja? Se tudo funcionasse como deveria? E se Big ficasse em casa naquele dia? Se Tupac nunca desse rec ou gravasse uma track? Ei, e se você nem tivesse ouvindo esse rap? E se isso for ilusão? E se todos que disseram não realmente tivessem razão? Pra quem insistir? Se no começo eu tivesse me perguntado e se? Perguntado e se não for ilusão? Se você desistir, perder a chance de ter tudo na sua mão. E se cada MC, antes de pegar no mic, se perguntasse e se? Eu te pergunto e se a gente fosse o sistema? Se a casa do hip hop fosse no seu coração, não só em Diadema? Se o dilema fosse cash, o Carandiru nunca tivesse sido uma prisão e sim uma creche? E se a gente quisesse vingança? Nó. E se não fosse as nossas crianças a esperança do país? Se a maioria se apegasse um pouco menos ao espelho e mais à raiz pra ser feliz? E se as pessoas perderem esse medo de enxergar além do próprio nariz? O X da questão se extinguiria. Mas e se James Brown tivesse escolhido tocar bateria? Como seria se suas leis adiantassem? E se seus carros já voassem e o mundo honrasse o compromisso? E se o Bluetooth transmitisse o amor, já que seus olhares não fazem mais isso? E se isso for ilusão? E se todos que disseram não realmente tivessem razão? Pra quem insistir? Se no começo eu tivesse me perguntado e se? Perguntado e se não for ilusão? Se você desistir, perder a chance de ter tudo na sua mão. E se cada MC, antes de pegar no mic, se perguntasse e se? Eu te pergunto e se? E se eu contasse quantos ganharam ou tivesse escolhido o caminho que me apontaram? Irmão, se você visse o que eu vi, ai se minha mãe não orasse por mim toda noite antes de dormir. Se não houvesse recessão e metade dos que apertam minha mão tivessem boa intenção. Dizem por dinheiro não, mas é fácil falar do pecador se você nunca viu a tentação. E se hoje fosse seu último dia? Ou melhor, e se fosse seu primeiro dia? Cê tá pronto pra enfrentar? Como seria se a gente parasse de se perguntar e se? Toda vez antes de tentar? E se a culpa fosse nossa e não do governo? Se o povo desse um passo e saísse do meio termo de primeira? E se o rap te tratasse igual criança, já que você trata ele como brincadeira? E se isso for ilusão? E se